Oi, Alfartanos, estamos de volta com o nosso bloco de imunização e agora nós vamos conversar, mergulhar no universo das vacinas. Nós vamos começar aqui pela BCG com todas as suas particularidades e nós vamos falar também sobre fatores que interferem na resposta imune da vacina. Não é do vacinado, é da vacina. Como assim, professora? Pensa aí. Imagina aí, você tem uma vacina que ela é para ser feita exclusivamente intramuscular. Você vai fazer ela subcutânea? Você não pode fazer. Por quê? Porque você vai interferir na resposta imune dessa vacina. Agora você tem aquela vacina que ela te dá duas opções. Exemplo, influenza. A influenza ela pode ser feita subcutânea e ela pode ser feita intramuscular. Porém, por que nós estamos focando nisso? Porque nem todas as vacinas, elas têm mais de uma opção de administração, e isso interfere na resposta imune dessa vacina. Então, o primeiro fator que interfere na resposta imune é o quê? É a via de administração dessa vacina. E isso é questão de prova. Por isso que você encontra muitas questões, muitas bancas, elas perguntam sobre a vacina e sobre a via de administração dessa vacina. Exatamente por isso, porque ela quer saber se você tem esse entendimento que essa via de administração vai interferir na resposta imune dessa vacina. Então, vamos conferir aí no seu material o que você tem que destacar para lembrar na hora da sua prova. Aqui nós temos os fatores que interferem na resposta imune de quem, Alfartanos? Da vacina. Aqui eu estou falando da vacina. Nós temos a via de administração. A via de administração, ela tem uma importância única. Por quê? Ela vai influenciar o quê? Na resposta imune da vacina. A via de administração errada, eu destaquei aqui para você entender. Ela interfere na resposta imune dessa vacina. Exemplo, eu dei um exemplo no vídeo. Quer dizer, no início da aula, eu disse que a influenza ela pode ser feita subcutânea e ela pode ser feita intramuscular. A hepatite B, ela pode ser feita intramuscular. Por isso que as bancas, elas te cobram isso. Ela quer saber se você tem esse entendimento da importância da via de administração da vacina. Então, nosso código aqui é fique de olho. Fique de olho que aqui pode ter questão de prova. O uso de vias de administração diferentes da preconizada poderá interferir na resposta imune. Então, mais do que nunca, você tem a certeza, o quê? Que você tem que saber. Não é nem só para a prova, é para a prática. A via de administração da vacina que vai ser administrada. É via oral? É subcutânea? É intradérmica? É intramuscular? Eu tenho mais de uma opção. Por que, Alfartanos? Porque vai interferir na resposta imune dessa vacina. Continuando, dose e esquema de vacinação. As vacinas inativadas circulam no seu material, necessitam de mais de uma dose para adequada proteção. Exemplo, a hepatite B, a DT, que é a difteria e tétano, as vacinas virais atenuadas. Então, são as vacinas vivas, só que atenuadas. Elas necessitam apenas de uma dose para uma adequada proteção. Então, vamos fazer um quadro? Vamos fazer um quadro aqui para você lembrar disso na hora da prova, porque eu já vi, sim, questões de prova aqui. Desse lado, você vai ter as inativadas. Desse outro lado, você vai ter as atenuadas. As inativadas, você vai precisar de mais de uma dose. Mais de uma. E as atenuadas, geralmente, você precisa o quê? De uma dose. Como é geralmente, eu coloco aqui entre aspas. Então, tenta fazer um mapa mental para que você não esqueça, porque aqui, ó, o código do olho, aqui eu vejo questão de prova. Adjuvantes. Nós já vimos lá no bloco anterior, onde fala aqui sobre os fundamentos dessa imunização sobre os adjuvantes. Então, os adjuvantes são substâncias, eles são proteínas, lembra? Presentes na composição de algumas vacinas. E os adjuvantes,
Alfartanos lembra que esses adjuvantes nessa vacina, ele tem uma função muito hiper mega importante que você não pode esquecer na sua prova. É aumentar essa resposta imune, é aumentar esse poder da vacina. Só que isso não prejudica na especificidade dela. Por isso que eu quero que você entenda muito essa parte e destaque no seu material, porque aqui eu vejo muitas pegadinhas. As bancas, elas trocam essa imunogenicidade com a especificidade. Vamos conferir? Ó, são substâncias presentes na composição de algumas vacinas e que aumentam a resposta imune dessa vacina. Essa vacina ela fica mais eficaz. Dos produtos que contêm micro-organismos inativados ou seus componentes. Exemplo, os toxicoides, quase não sai, tetânico e o difitérico. Os adjuvantes, bem aqui, ó, é aqui que eu quero, bem aqui a cor de nordestino, que eu estou no Nordeste. Os adjuvantes, eles melhoram a imunogenicidade e não interferem na especificidade. O que a prova faz? Ela muda. Ela diz que melhora na especificidade e não interfere na imunogenicidade. Então, toma cuidado, porque aqui é onde está correto. Não são utilizados em vacinas que contêm micro-organismos vivos. Aqui eu consigo visualizar outra questão de prova. Os adjuvantes, eles não são utilizados em vacinas que contêm micro-organismos vivos. Então, coloco o código aqui no teu material. Coloco o código aqui que eu estou falando para vocês que vai fazer uma diferença enorme. Os sais de alumínio são adjuvantes mais utilizados em vacinas para uso humano. Então, qual é um exemplo, alfartanos, de um adjuvante muito utilizado aqui nas vacinas para uso humano? Os sais de alumínio. Eles podem também perguntar sobre esses sais de alumínio. Fica de olho aí. Aqui é o nosso calendário de vacinação 2020. Professor, a visualização não tá boa. Relaxa, que no material de apoio você consegue ver bem melhor. E aqui eu quero que você tenha uma noção aqui de como está o nosso calendário de vacinação. Aqui é do idoso, adulto e idoso. E aqui nós temos o calendário dos povos indígenas. É importante? Com certeza. É importante que você entenda. Por que eu coloquei a imagem do calendário? Porque eu quero te lembrar uma coisa muito importante mesmo. Imunização, vacinas, elas mudam o tempo todo. Elas mudam de acordo com a necessidade. Elas mudam todo ano, praticamente, você tem uma atualização, você tem algo novo. Então, o que eu estou te falando aqui agora, pode ser que daqui meses, nem precisa nem ser muitos meses, pode ser que daqui pouco tempo mude. O bloco ele não vai estar errado. Por quê? Imunização tem atualização demais. Eu sei que vocês concordam com isso. Sai um anexo de 2019, de repente tem um anexo 2020. E daqui a pouco vai ter o 2021. O que era feito de uma forma, de repente muda. Então, cuidado. O bloco de imunização, as aulas de imunização, elas vão ficar sendo gravadas sempre. E você vai ter que acompanhar essa evolução. Cuidado, não pense, se houver alguma mudança daqui uns dias, que o bloco está errado. Simplesmente é uma parte da saúde, infelizmente não é, felizmente, é uma parte da saúde que muda muito, porque se melhora, se muda, é para o bem de todos. Então, é essa observação. Esse calendário, ele está no material de apoio de vocês para uma visualização melhor. O que é que eu quero falar para vocês aqui? Agora nós vamos trabalhar as vacinas. Nós vamos trabalhar essas vacinas assim, vacina por vacina. Por isso que eu não vou ficar mostrando, tentando fazer você decorar esse calendário todo aqui, porque não vai adiantar, não é assim que se entende vacina. Eu vou começar pela BCG. Nós vamos falar sobre as particularidades dessa BCG, que eu quero que você mais preste atenção, porque as bancas, elas não vão perguntar para vocês o que vocês já sabem e o que todo mundo sabe. Inclusive, eu tenho até uma dica. Quando você estiver estudando aqui, você vai falar assim, o que todo mundo sabe sobre a vacina BCG? Que ela é feita intradérmica, que a dose vai depender do laboratório. Isso aí todo mundo sabe.
O que as pessoas não sabem, geralmente, são as particularidades. Onde é que você, aluno aqui do Alfacom, vai focar? Nas particularidades. Lógico que sem esquecer a base. Essa base ela pode entrar como resumo. Então, vamos começar a falar da BCG. Mergulhando no universo da nossa BCG. A nossa BCG, Alfartanos, comece a anotar aí. Ela é feita de quê? Qual a composição dela? Bacilos vivos. Ela é liofilizada em ampola multidoses. Inclusive, depois de aberto esse frasco, ele tem a duração de quanto tempo? 6 horas. Acompanhada da ampola de diluente específico. O nome-chave aqui é específico. Então, nós vamos ter doses dessa ampola, nós vamos ter que anotar a data de abertura do frasco, o horário de abertura do frasco, porque ela vai ter essa durabilidade. Composição: Bacilo calmette guéri M. bovis, Microbactério bovis. Indicação: qual é a indicação da BCG, Alfartanos? Qual é a indicação? Geralmente aqui, todo mundo sabe. Mas se você não souber, não fique tranquilo, porque a partir de agora você sabe. É a TB, tuberculose miliar e a meningia. Qual é a dose? Essa dose vai depender do laboratório, mas nós temos duas doses aqui, a 0,1 e a 0,05. Qual é a via exclusiva intradérmica? Ok? Idade. Ao nascer, preferencialmente 12 horas, ou até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Se a tua prova falar assim, nas primeiras 24 horas, e ela não te der alternativa de 12 horas, vai ser a certa. O importante aqui é que é o mais precocemente possível, ainda na maternidade, é o ideal, é o preferencial. Mas aí, o que as literaturas falam? Preferencialmente nas primeiras 12 horas. Mas se passou das primeiras 12 horas, não significa que não vai fazer. Até porque ela tem a idade máxima aí de 4 anos, 11 meses e 29 dias. A partir de 5 anos, a história muda. Mas até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ela vai ser feita. Contraindicações: maior que 5 anos. E HIV positivo. Aonde tem contraindicação, tem o quê? Código. E o adiamento? Tem alguma situação que eu vou adiar essa vacinação? Lesão grave de pele na região do deltoide, aonde eu vou fazer essa vacina. E peso menor que 2 quilos. Aqui você pode destacar no seu material de apoio, porque eu vejo questão de prova. Como administrar a BCG? Administrar dose única o mais precocemente possível. Preferência na maternidade após o nascimento. Só que isso aqui, Alfartanos, é o que todo mundo sabe. Entenderam? A dica dessa técnica de estudo aqui é o que todo mundo sabe. Não precisa tu focar a tua concentração aqui, porque isso aqui é a base, todo mundo sabe. Você vai para as particularidades da BCG. Volume da administração. Então, aqui nós temos o laboratório FAP, que ele tem aqui, ele vem com a dose de 0,1 ml via intradérmica, e nós temos o laboratório Serum Institute of India, 0,05 ml, em crianças recém-nascidas até 11 meses e 29 dias, e 0,1 para crianças a partir de 1 ano de idade via intradérmica. Geralmente eles cobram isso aqui dificilmente, mas o curso é completo, então a informação está aqui para vocês. Particularidades da BCG. Ah, sim. Agora eu cheguei na história das particularidades. Chegou na particularidade, muita atenção. O que que vai comprovar que essa criança foi vacinada? Isso aqui é a comprovação vacinal. O registro dessa vacinação lá na carteirinha dela, a identificação da cicatriz vacinal, umbilical é ótimo, né, gente? Vacinal. Ou palpação de nódulo no deltoide direito, na ausência da cicatriz. Você não viu cicatriz, mas você palpou no direito. Aqui eu estou do lado direito. Você palpou no deltoide direito e você teve essa sensação aqui do nódulo da BCG. Então, isso aqui entra como comprovação vacinal. Isso aqui não é pegadinha de prova. Cuidado.
Crianças vacinadas na faixa etária preconizada sem cicatriz umbilivacinal necessitam ser revacinadas. Esse texto está relacionado aos contatos de hanseníase. Inclusive, eu destaquei essa informação no material de apoio de vocês. Mas na frente nós vamos detalhar sobre esses contatos de hanseníase. Contraindicada para gestantes, ó. Quem não vai fazer? Faz esse símbolo no teu material de apoio. Quem não vai fazer a BCG? Aí você coloca, ó, gestantes não vai fazer, e pessoas imunodeprimidas. Por quê? Porque ela é uma vacina atenuada. Então, imunodeprimidas não vai fazer. Então, você bota aqui no teu material, ó, lá no teu resumo direcionado, proibido. Faz essa imagem aqui que tu não esquece. Deve ser adiada em pessoas hospitalizadas com comprometimento do estado geral. Olha o nome, adiada. Adiada, lembra assim, a pessoa está hospitalizada, ela está com comprometimento do estado geral e tu chega lá desesperado para fazer uma BCG? Não precisa. Então, deixa a pessoa sair daquele quadro, deixa ela sair do hospital, e aí ela vai ser administrada. Então, o nome aqui, nessa pessoa hospitalizada, a palavra-chave é adiada. Você não vai deixar de vacinar essa pessoa, você vai procurar ela posteriormente. Contatos prolongados de portadores de hanseníase. Circula logo esse nome bem aqui para vocês. Eu vou te dar uma dica. Essa tabela, ela é perfeita. Porque aqui eu quero que você foque na idade. Nós estamos nos menores de 1 ano, alfartanos, menores de 1 ano. Tudo que nós vamos falar nessa tabela, crianças menores de 1 ano. Então aqui, vamos lá. E detalhe, menores de 1 ano e portadores de contatos prolongados de portadores de hanseníase. Então, vamos lá. O João, ele foi no teu atendimento e ele não foi vacinado. Ele é menor de 1 ano e ele é contato de hanseníase. O que é que você vai fazer? Administrar uma dose de BCG. Então, aqui, ó. Ele não tem nenhuma, ele mora com a pessoa portadora de hanseníase, ele tem menos de 1 ano de idade. Então, o que é que tu vai fazer? Faz a dose. Ele é comprovadamente vacinado e apresenta cicatriz vacinal. O que é que você vai fazer em menor de 1 ano? Não administrar outra dose de BCG. Agora, ele é comprovadamente vacinado, mas não apresenta cicatriz vacinal. Ó, comprovadamente vacinados que não apresentam cicatriz vacinal. Você vai administrar uma dose de BCG 6 meses após a última dose. Ó, observação aqui, ó. 6 meses após a última dose. Aqui tem prova? Não. Aqui despenca a prova. Despenca demais. Alfartanos. Tudo isso que nós falamos nessa primeira tabela, nós estamos falando de crianças menores de 1 ano e eles vivem aí com contatos prolongados de hanseníase. Então, separa essa tabela, passa essa tabela para o teu caderno, porque isso aqui tem prova demais, tem muitas questões. Agora, nós vamos ter esse contato do portador de hanseníase. Nome-chave, prolongado, a partir de 1 ano de idade. Então, ele é maiorzinho, o Joãozinho aqui, ele é maiorzinho, ele tem mais de 1 ano de idade. Ele está sem cicatriz, o que é que tu vai fazer? Administra uma dose. Ele é vacinado com uma dose, o que é que tu vai fazer? Administrar outra dose de BCG com intervalo mínimo de 6 meses após a dose anterior. Ele é vacinado com 2 doses, não administrar outra dose de BCG. Pensa aí, se ele já tem 2 doses, fazer para quê? Pensa isso na hora da prova. Se eu tenho 2 doses, fazer para quê? Então, tu não faz. Aqui, as observações a partir de 1 ano de idade. Pessoas expostas ao vírus da imunodeficiência humana HIV. O público do HIV é um público querido dos nossos examinadores.
Então, toda vez que nós estivermos falando das vacinas aqui, falando de cada vacina, você vai ter muita atenção, você vai destacar no seu material de apoio esse público portador de HIV, porque aonde ele aparece tem atualização, aonde ele aparece tem particularidades. Então, confere no teu material. Criança assintomática e sem sinais de imunodepressão, ainda não vacinada, ela não tem a vacina, ela poderá sim receber a vacina BCG. Então, o código dessa primeira informação é sim, ela pode. Essa criança, gente, ela é assintomática, ela não tem sinal nenhum de imunossupressão e ela não tem a vacina. Aproveita enquanto não aparece esses sinais de imunossupressão e vacina logo ela. Agora, a partir de 5 anos de idade, a partir de 5 anos de idade, portadoras do vírus HIV não devem ser vacinadas, mesmo que assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência. A revacinação aqui, nessa situação, ela não é indicada. Então, cuidado. Criança assintomática não apresenta nenhum sinal e ainda não está vacinada. Corre, aproveita e vacina. Agora, ela tem mais de 5 anos, ela é portadora de HIV. Pessoas portadoras de HIV não devem ser vacinadas, mesmo que assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência. Agora, essa nossa BCG, ela apresenta aqui uma evolução dessa cicatriz vacinal dela. E essa evolução da cicatriz vacinal costuma aparecer muito nas provas. Nós vamos ter que encontrar uma forma de lembrar como que acontece. Lembrando que ela não acontece do dia para a noite, ela vai passando por etapas. Então, quando faz a BCG, geralmente aparece uma pápula ou mácula. A prova ela pode te falar isso. Algumas literaturas trazem mácula ou pápula no início. É uma elevação, uma área ao redor hiperemiada. Ali foi a primeira reação da vacina. Depois disso, como que vai evoluir e em quanto tempo vai evoluir? Depois dessa mácula, dessa pápula, MP, é a parte inicial, é mácula ou é pápula. Tem literatura, tem questões que elas não pedem nessa parte inicial, da mácula e da pápula, ela vai te pedir a partir do nódulo. Aqui, a partir do nódulo, você tem que focar. Então, você vai observar o nódulo. Esse nódulo, ele vai aparecer. E ele vai evoluindo. Ele vai evoluindo aí para pústula, e você vai lembrar o quê? Da cor esverdeada. Mas vamos com calma para você lembrar na hora da sua prova. Lembra da primeira informação. Algumas literaturas citam mácula ou pápula, que é essa elevação inicial, com essa borda hiperemiada. Tem literatura que não cita. Então, você vai focar a partir da onde? Do nódulo, tá certo? Então, se eles trouxerem a mácula ou pápula no início, beleza. Mas foca a partir aqui da evolução do nódulo dessa BCG. 3 a 4 semanas, surge um nódulo. O que é o nódulo, gente? O caroço. O caroço no local dessa vacina. De 4 a 5 semanas, esse nódulo ele vai evoluir para pústula. Pústula lembra de pus. E em seguida, em seguida evolui para uma úlcera, uma ferida aberta, de 4 a 10 milímetros de diâmetro. Então, aqui, veio um nódulo, N de nódulo. Esse nódulo ele vai ficando verde, para você lembrar. Então, aqui vira pústula. Dessa pústula, ela abre, essa ferida abre, abriu. Ela virou úlcera. E depois que ela virou úlcera, ela evolui para crosta. Então, ela fica marrom. E aqui o tempo, 3 a 4 semanas, nódulo. 4 a 5 semanas, o nódulo evolui para quê? Pústula. Depois, úlcera. De 6 a 12 semanas, você tem a crosta. Aqui você tem prova. Cuidados com essa lesão. O que eu tenho que ter cuidado com essa lesão? Você nunca vai cobrir essa úlcera. Não precisa você cobrir. Não cobrir. Não faça uso de compressas e curativos. Pelo amor de Deus, não feche essa cicatriz vacinal. O local deve ser sempre limpo. Sempre limpo. Atenção.
O infartamento ganglionar axilar não supurado pode ocorrer durante a evolução normal da lesão vacinal, desaparecendo espontaneamente, sem necessidade de tratamento medicamentoso e ou cirúrgico, que no caso seria a drenagem. Sobre a aplicação e conservação dessa BCG. Então, aqui é para lembrar a técnica. Geralmente não cai muito, mas o curso é completo. Você vai segurar firmemente o braço, distendido na região deltoide do braço direito, entre os dedos polegar e indicador. Introduz a agulha nas camadas superficiais, lógico, porque ela é o quê? Intradérmica. Na inserção inferior do deltoide, palavra-chave, inferior. Deltoide todo mundo sabe, lembra do inferior. Na face externa do braço direito, até que o bisel da agulha desapareça. Não aspire. Observação, não aspire. Injete lentamente 0,1 ml da vacina ou 0,05. Por que essa observação? Porque vai depender do laboratório. A vacina é conservada entre mais 2 e mais 8 graus Celsius, sendo o ideal de 5, não podendo ser congelada. Não podendo ser congelada. Mais informações da nossa BCG. Observações importantes. A vacina BCG, uma vez reconstituída, ela pode ser usada no prazo máximo de 6 horas. O que é que a prova faz aqui, alfartanos? Eles podem trocar o máximo pelo mínimo. Então, memoriza, ó, BCG, 6 horas. Só que aqui eu não vou nem bater muito nessa tecla, sabe por quê? Porque aqui todo mundo sabe. E qual é a nossa técnica? Todo mundo sabe? Ótimo, vocês sabem. O que é que nós vamos atrás? Do que poucas pessoas sabem. A data e o início da abertura do frasco devem ser anotados e fixados na ampola de medida que não comprometam as informações do rótulo e a visualização do conteúdo interno. Bancas detalhistas, como o exemplo Sebrasp, eles amam esses detalhes aqui. Ele quer saber se você vai prestar atenção nessa observação. Os recém-nascidos, contatos de indivíduos bacilíferos, deverão ser vacinados somente após o tratamento da infecção latente da tuberculose ou da quimioprofilaxia. Então, aqui, alfartanos, nós chegamos ao final do nosso bloco de BCG, com as particularidades, o que vem mais despencando em prova, e dividindo esse conteúdo com essa técnica, o que todo mundo sabe e o que você precisa saber. Qual é a dica? Porque nós vamos voltar posteriormente com questões, falando mais de vacina. Essa aqui é a parte inicial desse bloco de imunização. Volta o vídeo, faz as suas anotações, observa as particularidades, porque aqui nós estamos direcionando vocês para a aprovação. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. E eu te aguardo logo, breve, no próximo bloco, falando das nossas vacinas, do nosso calendário vacinal. Até breve.